Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo de 1 ao 5. João, capítulo 15, versículo de 1 ao 5. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Trarei uma mensagem subordinada ao título, ao tema, a árvore da vida, amém? Glória a Deus. João capítulo 15, versículo de 1 ao 5, onde a palavra nos fala da seguinte forma: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Amém? Repita comigo nessa manhã: cura, fogo, glória e libertação. Só mais uma vez, meu querido: cura, fogo, glória, libertação. Poder ficar à vontade, amado Deus. Por gentileza, alguém poderia só trocar esse microfone para mim e passar o fio que ele está falhando? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção naquilo que eu vou ministrar nessa manhã. É uma palavra, aleluia, é uma palavra que Deus colocou no meu coração há algum tempo, e senti nessa manhã de pregar essa palavra, amém? Creio que Deus hoje vai fazer uma obra muito bonita na tua vida. Mas isso não só depende de mim, depende de você. O verdadeiro adorador, ele tem que adorar em espírito e em verdade. Então não canse de dar glória a Deus, não canse de exaltar o Senhor, porque Deus se faz presente aqui, amém? Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira. O que o Senhor Jesus, ele tinha em mente ao pronunciar estas palavras? Qual seria a verdadeira razão de Jesus ao ter feito essas pronúncias? Talvez pensasse na videira de ouro, símbolo de Israel, que ornamentava um dos portões do templo. Ou ainda talvez pensasse nos montes das oliveiras e na quantidade de galhos podados que ali se queimavam. Ou ainda até mesmo meditasse sobre o produto da oliveira, que é o vinho. Qual seria a verdadeira razão de Jesus ao ter feito essas pronúncias? Qual seria o verdadeiro objetivo de Cristo ao ter pronunciado essas palavras? Ao meu compreender e ao meu modo de entender, e pelo discernimento do qual Deus me concedestes, quando Jesus ele afirma que ele é a videira verdadeira, ele nos deixa claro a existência de uma falsa videira. Como assim, pregador? Uma videira que não ramifica, uma videira que produz frutos podres, uma videira que produz vinhos ruins, uma videira do qual os ramos são secos, uma videira do qual o agricultor é um derrotado, uma videira que quer te ver no fundo do poço, uma videira que não ama a sua vida, uma videira que há muito tempo tem pelejado contra a sua família, uma videira que quer te tirar dos caminhos do Senhor, uma videira que está em nosso meio para nos tirarmos do verdadeiro agricultor, que é o nosso Senhor Jeová. Mas nessa manhã eu venho falar de uma videira verdadeira. Eu venho falar de uma videira que ramifica. Eu venho falar de uma videira que produz bons frutos. Eu venho falar de uma videira que produz bons vinhos. Eu venho falar de uma videira da qual lhe ama. Eu venho falar de uma videira que dá boa sombra. Eu venho falar de uma videira que há muito tempo peleja, luta pela salvação da sua família. Eu venho falar de uma videira que pertence ao verdadeiro agricultor. Eu venho falar de uma videira que deu a sua própria vida na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Sabe por quê, meu querido? É porque as coisas boas dessa terra não passam de sombras das realidades eternas. Ou seja, o pão natural que alimenta o corpo não passa de um
Cristo, o verdadeiro pão que alimenta a alma. A água natural que satisfaz a sede do corpo é apenas uma leve sugestão de Cristo. A verdadeira água viva que satisfaz a sede da alma. Jesus dizendo ser Ele a videira verdadeira, Ele nos ensina que assim como a videira natural é a fonte de vida e fruição para seus ramos, também era Ele a verdadeira fonte da vida frutífera dos seus seguidores. O que nos leva a crer cada dia mais que o Senhor Jesus, Ele é o único caminho que nós temos para chegar até o nosso verdadeiro agricultor. Ei, Deus é descrito como sendo Ele o verdadeiro cultivador da vinha. Ele possui 3 funções essenciais nessa agricultura. Primeiro, Ele plantou a videira, ou seja, foi Ele que enviou seu Filho a este mundo para ser fonte de vida. Segundo, Ele é quem corta os ramos infrutíferos. A Bíblia diz que toda vara em mim que não dá frutos, atira. Terceiro, assim como se remove os ramos inúteis, também são removidos os cristãos professos que não têm vida espiritual. Foi este o juízo divino pronunciado contra a nação de Israel. Judas Iscariotes é exemplo destacado de alguém que não deu fruto algum. Você pode até estar se culpando, mas pregador, até agora eu não ganhei uma alma para o reino de Deus. Até agora eu não ganhei uma vida para a casa do Senhor. Meu querido, deixa eu te falar algo da parte de Deus. Conta-se a história de um trabalhador pobre que ganhava a vida transportando água para seus vizinhos. Para isto, ele usava 2 potes que pendurava nas pontas de uma vara. Um dos potes, contudo, tinha uma pequena rachadura, de maneira que quando o carregador chegava ao lugar aonde deveria entregar a água, uma grande parte dela se perdera pelo caminho. E isto durou muito tempo, até que um dia o pote rachado ficou tão envergonhado por perder tanta água que falou ao seu dono: sinto-me tão incompetente, tão incapaz por perder tanta água. Estou frustrado e humilhado por não ser como o outro pote e prestar a você um serviço completo. Sempre que você chega ao seu destino, só consigo fornecer metade da água que tinha ao começar a viagem. Sinto-me tão inútil. Ao ouvir estas palavras, o carregador de água disse ao pote rachado: infelizmente, você tem estado tão preocupado em reter a água, lutando contra o problema da rachadura, que não tem reparado numa coisa maravilhosa que aconteceu durante todo este tempo. Mas venha que eu lhe mostrarei. O carregador de água foi com o pote rachado até a fonte, aonde apanhava a água diariamente, e começou a percorrer lentamente o caminho que fazia todos os dias, mostrando-lhe as belíssimas flores que ficavam à margem do caminho. Finalmente disse-lhe: está vendo essas flores? Elas são regadas várias vezes ao dia pela água que vaza da sua rachadura, por isso estão tão bonitas. Se não fosse essa rachadura, não haveria flores à beira da estrada a alegrar a vida dos que passam por aqui. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer com essa ilustração? É que talvez você ainda não tenha reparado o quanto você é valioso para o Senhor, o quanto o Senhor lhe ama e o quanto o Senhor acredita e confia em você na agricultura de Jeová. A certeza é que nós somos um povo que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Uma geração eleita, uma geração separada, uma geração que recebeu a missão de pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Existe uma passagem bíblica que nos relata a história de um cego de nascença. Os líderes religiosos já haviam determinado que qualquer pessoa que confessasse ser Jesus o Messias fosse excomungada, expulsa da sinagoga. João capítulo 9, versículo 22 relata esse fato. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam dito que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse excomungado e expulso da sinagoga. Quando o cego curado persistiu na sua lealdade a Jesus, ele também foi expulso do templo. Naquela época existia vários graus de excomunhão. A forma mais severa que existia
dia era chamada Keren. Fazia com que o excomungado fosse cotado como virtualmente morto. Não poderia exercer nada, não tinha licença para estudar com outras pessoas. Ninguém poderia lhe oferecer um convívio, nem sequer indicar-lhe a direção a seguir quando viajava. Embora lhe fosse permitido comprar os mantimentos para a sua sobrevivência, também ficava proibido que outras pessoas comessem ou bebessem com ele. O cego curado havia feito a escolha certa, embora possa ter sentido pesar por ser rejeitado pelos líderes religiosos, repudiado por todos os que o viam passando pela rua, e seu direito ao convívio com homens bons, o que lhe ajudaria em sua nova vida. O mestre, no entanto, o grande El Shaddai, o Elohim Adonai, a videira verdadeira, não o deixou desamparado. Quando os falsos pastores o colocaram fora do seu aprisco, Jesus, o bom pastor, o procurou para abrigar no seu aprisco. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido? Sabe o que eu aprendo com isso, amada igreja? É que fechou-se as portas da sinagoga, mas abriu-se as portas do reino dos céus. Sabe o que é isso, meu amado? É quando você rejeita o mundo e seus amigos lhe rejeitam. É quando você abandona o pecado e aqueles amigos lhe viram as costas. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor Jeová, aquele que deu a vida do seu único filho, aquele que não mediu esforços ao entregar o seu filho unigênito na cruz do Calvário para morrer por amor a mim e a você, jamais vai lhe abandonar, jamais vai te rejeitar. O carinho que ele tem contigo é grande, o chamado ministerial do qual ele tem contigo é grande. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele assume que é a videira verdadeira. Na nova aliança, Jesus é a videira verdadeira. Trata-se de uma parábola cujo objetivo é ensinar os salvos a viverem no reino de Cristo através de uma atitude espiritual chamada por Jesus de permanecer em mim. Essa exigência de Cristo é óbvia, pois nenhum agricultor planta pensando em não colher, pois nenhum agricultor planta pensando em não ser beneficiado. Dessa mesma forma é Cristo. Dessa mesma forma é Cristo. Israel era a vinha plantada por Deus no mundo para frutificar. Expandiu o reino de Deus, mas fracassou. E Deus, ele deixa bem claro: toda e qualquer videira que não der frutos, ele corta e o lança fora. E um exemplo claro disso é Satanás. Mas como assim Satanás? Ele era o regente da orquestra do Senhor, o ministro de louvor do reino de Deus, o braço direito do nosso grande eu sou. Mas fracassou. E como ele fracassou, o Todo-Poderoso lançou fora. Deus Pai, o agricultor, plantou Jesus no lugar de Israel. De igual modo, se o salvo não produz, é porque não permanece em Cristo. Mas como assim, pregador? É porque ainda não se decidiu se está do lado da videira verdadeira ou se está do lado da falsa videira. É porque ainda não se decidiu se está do lado da igreja ou se está do lado do mundo. Mas nessa manhã, você que ainda não fez essa escolha, a oportunidade é essa. O momento certo é este. A oportunidade é esta. Só para esclarecer, para que não venham existir dúvidas, essa mensagem, ela não se destina aos que não aceitaram Jesus ainda, mas àqueles que estão sendo salvos pela graça. Jesus está falando para os que já estão limpos do pecado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. A esse Jesus ordena: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Oh, meu querido, verdadeiramente é hora de vivermos um cristianismo puro, um cristianismo reto, um cristianismo exemplar, para que o mundo possa ver o brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Israel falhou como videira, não ramificou, não frutificou, não edificou, mas Cristo sim, esse sim ramificou, esse sim frutificou, esse sim edificou e edifica até hoje. Quando eu falo da videira, me vem também em mente os ramos. Mas como assim os ramos? Os ramos que tem que dar bons frutos, os ramos que tem que ser exemplos de verdadeiros ganhadores de alma. Mas só existe uma maneira de os ramos frutificarem: permanecer na árvore. Mas como assim na árvore? A árvore chamada Jesus, a árvore chamada Cristo, a árvore chamada Messias.
na Bíblia, o ato de permanecer equivale a estar em Cristo. Isso refere-se às pessoas que foram justificadas pela fé em Jesus e, como consequência, estão livres da condenação do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Existem dois tipos de ramos. O primeiro tipo é aquele que não produz galhos fortes. Trazendo esses ramos para os dias atuais, eu me deparo com aquele tipo de pessoa que não tem compromisso nenhum com a sua família, aquele marido que não ama a esposa, aquele marido que não respeita os filhos, aquele marido que troca sua companheira por uma prostituta, aquele marido que passa horas e horas dentro de um boteco, enchendo a cara de cachaça, se embriagando e chega em casa quebrando tudo. Aquela esposa que não ama o marido, aquela esposa que não respeita os filhos, aquela esposa que não ajuda e só atrapalha, aquela esposa que não preza pela maior herança da qual Deus deixasse aqui nessa terra, que é a família. Aquele filho que não ama os pais, aquele filho que se desviou do caminho certo, aquele filho que se entregou ao álcool, aquele filho que se entregou às drogas, aquele filho que perdeu a essência da inocência. Mas a estes ainda existe uma saída, mas a estes ainda existe uma solução. Existe um Deus Todo-Poderoso, o Criador da videira verdadeira, o verdadeiro agricultor, o Todo-Poderoso eu sou, que vai te libertar, que vai te restaurar, que vai te purificar, reescreverá uma nova história na sua vida. Esse é o Messias, esse é o Cristo, a videira verdadeira, a verdadeira videira, aquele que dá bons frutos, aquele que dá bons ramos e edifica a agricultura de Jeová. A segunda classe de ramos é aquela que possui galhos férteis. Mas como assim, pregador? É aquele tipo de pessoa que só tem um único objetivo na sua vida: agradar ao Senhor, pregar a palavra com amor. É aquele tipo de pessoa que não desiste nunca. É aquele tipo de pessoa separado unicamente para fazer a obra de Jeová. É exemplo dentro de casa, é exemplo na escola, é exemplo na faculdade, é exemplo no trabalho e, acima de tudo, é exemplo no reino de Deus. É aquele tipo de crente que é reconhecido no céu, respeitado na terra e temido no inferno. Esse sim pertence à videira verdadeira. E se nessa manhã você tem um desejo de pertencer a esta videira, a hora é essa, o momento certo é este. Cristo quer te restaurar, Cristo quer te purificar e te edificar na rocha chamada Jeová. Glória, 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 glória! Os que permanecem em Cristo dão frutos genuínos e abundantes. A vida de Cristo na alma do crente produz resultados marcantes e reais. Sucesso na oração. Se vós estiverdes em mim, conservando a comunhão com Cristo, e as minhas palavras estiverem em vós, se os ensinamentos de Cristo controlam nossos pensamentos e ideias até se tornarem nossa orientação e inspiração, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. A videira verdadeira permanece contigo no meio do mar. A videira verdadeira permanece contigo na cova dos leões. A videira verdadeira permanece contigo na fornalha. A videira verdadeira permanece contigo no cativeiro. A videira verdadeira permanece contigo no estômago de uma baleia. A videira verdadeira permanece contigo na luta. A videira verdadeira permanece contigo na peleja. A videira verdadeira permanece contigo nas falsas acusações. Mas uma coisa eu lhe garanto: a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa, porque quem está contigo nessa luta, quem está contigo nessa prova, quem está contigo nesse vale, quem está contigo nesse deserto, é Jesus, 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 é Jesus. A videira verdadeira, ela tem a necessidade de produzir bons ramos, a fim que esses bons ramos venham produzir bons frutos. Que de certo que o agricultor venha colher esses bons frutos, para que
Só para esclarecer, para que não fique nessa mera explicação, citarei um exemplo de ramo fértil. Depois da ressurreição de Lázaro, parecia que todos os habitantes de Betânia e de Jerusalém chegariam a crer no Senhor Jesus. E muitos creram mesmo. Outros, porém, foram levar relatório aos fariseus. E estes, por sua vez, convocaram um concílio que determinou matar Jesus. Jesus, no entanto, tinha muito amigo entre o povo de Betânia, e eles lhe ofereceram a ceia, talvez por gratidão e solidariedade. Naquela ceia, Marta, tipicamente dentro do seu papel, servia, enquanto Maria, caracteristicamente, estava aos pés de Jesus. Embora Lázaro estivesse presente com vida, permaneceu calado, mas foi testemunha visível do poder e virtude de Jesus. Enquanto Marta está ocupada com o assunto de que melhor entende, servindo os pratos, Maria, por sua vez, quieta e retraída, medida como ela também pode expressar sua devoção e gratidão ao Senhor. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. O ato de ungir a cabeça era uma forma de homenagem às pessoas ilustres que se praticavam muito no Oriente. Aqui, no entanto, havia um aspecto que à primeira vista parecia exagerado. O valor do perfume era muito elevado. A natureza do frasco era feita de um precioso alabastro, um tipo de mármore muito raro. O gargalo deveria ser quebrado para então liberar o seu precioso conteúdo, que deveria ser usado de uma só vez. Ungir os pés além da cabeça ia muito além das mais altas exigências das hospitalidades. Além disso, soltou os cabelos, considerando um ato impróprio para uma mulher judia fazer em público. O ato de Maria não era uma ostentação, não era vaidade para chamar atenção para si mesma, mas era um transbordamento de dedicação ao Mestre. Um exemplo claro de ramo fértil. E se nessa manhã existe ramo fértil aqui, comece a glorificar ao Deus da glória. É glória que sobe, é glória que desce, é fogo que sobe, é fogo que desce, é glória que sobe, é glória que desce. No princípio, criou o agricultor o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse o agricultor: haja luz e houve luz. E Deus, vendo que a luz era boa, o transformou a luz de dia. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. No princípio criou Deus. Ao olharmos para o livro de Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, iremos ver que o agricultor fez o homem à sua imagem e semelhança. Foi através do pecado e da queda no jardim do Éden que o homem perdeu essa semelhança com o Criador, caindo nos laços da morte. Ainda no livro de Gênesis, o Senhor lança o fio da esperança ao declarar: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Podemos entender que a partir desse momento, ao Jesus passar pela crucificação, que só foi possível, o homem ao passar pela restauração, que só foi possível através da crucificação de Jesus na cruz do Calvário, volta a se relacionar intimamente com Deus. A imagem e semelhança perdida pelo pecado é restaurada. Deus está para o homem, assim como o ramo está para a videira. Não devemos nos esquecer de uma coisa: o homem é inteiramente dependente de Deus, mas Deus não é dependente do homem. O tronco pode até existir sem os ramos, mas jamais os ramos poderão existir sem o tronco. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e como carne ele recebeu uma missão com o único objetivo: salvar a humanidade dos seus pecados. O verbo que passa a ser conhecido como Jesus assume o papel de ser a videira verdadeira, já que Israel teria fracassado em sua missão. Para entendermos de forma coerente estas frases, precisamos considerarmos alguns predicados importantes em nossas vidas. Primeiro, Deus é o agricultor. Portanto,
Não haverá plantação feita por ele que não dá frutos. Segundo, Jesus é a videira verdadeira. Então isto significa que esta é a videira que frutifica. Todos os ramos que estão nela produzirão frutos. Uns produzem mais, outros porém produzem menos, mas todos produzem frutos. Terceiro, Deus nos deu o seu Espírito Santo. Portanto, o fruto é a ação do Espírito Santo em nós. A videira é uma espécie de trepadeira. Seu comportamento é o de espalhar-se indiscriminadamente, alcançando os lugares mais difíceis e distantes. Não foi à toa que Jesus afirmou ser ele, a videira verdadeira. O seu evangelho também se expande, alcançando os lugares mais difíceis e distantes. O evangelho de Jesus alcança um terreiro de macumba. O evangelho de Jesus alcança uma boca de fumo. O evangelho de Jesus alcança um traficante. O evangelho de Jesus alcança uma prostituta. O evangelho de Jesus alcança um beberrão dentro de um bar. O evangelho de Jesus alcança um drogado na esquina. O evangelho de Jesus alcança o suicida. O evangelho de Jesus alcança o homicida. O evangelho de Jesus alcança o enfermo no leito no hospital. O evangelho de Jesus alcança um presidiário. O evangelho de Jesus alcançou um ex-cantor de rap como eu, porque no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há cura, no nome de Jesus há fogo, no nome de Jesus há libertação, no nome de Jesus há Pentecostes, no nome de Jesus há autoridade, no nome de Jesus há o sangue precioso. Mas existem pessoas que preferem rejeitar o nome de Jesus. Pessoas que deixam o dinheiro falar mais alto. Só para que vocês entendam um pouco melhor, todos aqueles que ousam a se levantar contra o Deus de Israel só se levantam para cair. Famosos que ousaram desafiar o Deus de Israel pagaram com suas próprias vidas. John Lennon, alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, disse que o cristianismo iria se acabar, que o cristianismo iria se encolher, desaparecer totalmente. E ousa em dizer: eu não preciso discutir sobre isto, eu estou certo do que estou dizendo. Jesus era um cara legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares do que Jesus. Leno, depois de ter dito que os Beatles eram mais famosos do que Jesus, recebeu 5 tiros de um de seus fãs que mais o admirava. Tancredo Neves, na sua campanha eleitoral à presidência da República, disse que se tivesse 500 votos de seu partido, nem Deus o tiraria da presidência. O voto ele conseguiu, mas a presidência da República lhe foi tirada um dia antes de tomar posse. Brizola, no ano de 1990, quando houve outra campanha eleitoral à presidência da República, disse que aceitava até o apoio do demônio para se tornar presidente. Quando acabou a campanha eleitoral, a presidência da República, foi apontado Fernando Collor de Mello como o novo presidente. Brizola não ficou nem em segundo lugar. Cazuza, em um show no Canecão do Rio de Janeiro, deu um trago em um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Não precisamos nem falar a situação a qual morreu. Merlin Moro recebeu a visita do pastor Billy Graham. Ele, um pregador do evangelho, havia sido mandado pelo poder do Espírito Santo de Deus àquele lugar. Pregou a palavra do Senhor a ela, porém ela disse que não precisava de Jesus. Uma semana depois foi encontrada morta em seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto ACDC, cantava no ano de 1979 uma música com a seguinte frase em português: não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. A palavra do Senhor nos fala em Gálatas capítulo 6, versículo 7: não vos enganeis, o Senhor não te deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. O nome de
Jesus tem mais peso que o nome de Dilma Rousseff. O nome de Jesus tem mais peso que o nome de Barack Obama. O nome de Jesus tem mais peso que o nome de Islam. O nome de Jesus tem mais peso que o nome de Muhammad. O nome de Jesus tem mais peso que o nome de Allan Kardec. O nome de Jesus tem mais peso que o nome de Buda. O nome de Jesus tem mais peso que o nome de João Lema. O nome de Jesus tem mais peso que o nome de São Jorge. O nome de Jesus tem mais peso que o nome de Aparecida. Porque é o nome que tem cura, é o nome que tem fogo, é o nome que tem libertação, é o nome que está te dando a condição de adorar e de louvar Ele nessa manhã. Aplauda ao Deus da glória! Eu fiz parte de um dos maiores grupos de rap do entorno sul do DF. Tínhamos uma das músicas mais tocadas nas rádios. Cantávamos para aproximadamente 400, 500, 600 pessoas, dependendo do evento do qual participávamos. No linguajar popular, me sentia a bola da vez. Mas foi preciso que o Senhor tratasse comigo. Na saída de um baile desses, fomos abordados por 5 jovens. Éramos em 4. E o único dos 4 que apanhou fui eu. O único dos 4 que o inimigo queria tirar a vida era minha. E ali aqueles jovens começaram a me agredir. Chutaram a minha cara, cuspiram em mim. E como se não bastasse, um daqueles jovens sacou de um revólver. E ali naquele momento, meu querido, eu estava totalmente alucinado. Eu não usava drogas, mas eu bebia muito. E ali eu só escutava as gargalhadas em volta de mim. E aquele jovem colocou o revólver sobre a minha cabeça pela primeira vez. E ali quando ele puxou o gatilho pela primeira vez, a bala mascou. E quando a bala mascou, ele já não teve coragem de puxar pela segunda vez. Mas como se não bastasse, seu comparsa chegou até ele e disse: se você não tem coragem de matá-lo, me dê que eu mato. E novamente aquele jovem colocou o revólver sobre a minha cabeça. E aquelas mesmas gargalhadas em volta de mim. E uma voz que dizia: você já era, você está condenado ao fogo eterno, você agora me pertence. Naquele momento, meu querido, o inimigo sorria do meu fracasso. Naquele momento, meu amado, o inimigo sorria da minha derrota. Se ele sabe, eu finge que não sabe, que nós temos um advogado diante ao Senhor, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Naquele momento, era Jesus que intercedia por mim. Naquele momento, era Jesus que falava ao Pai. Creio eu que Jesus falava com Deus da seguinte forma: não, meu Pai, dê só mais uma oportunidade para esse jovem, dê só mais essa chance, que ele vai reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Dê só mais essa chance. E ali aquele jovem puxou o gatilho pela segunda vez. E quando ele puxou pela segunda vez, novamente a bala mascou. E por impulso, ele puxou pela terceira vez. E quando ele puxou pela terceira vez, eu me recordo como se fosse hoje. Eu só vi um clarão. E no meio daquele clarão, uma voz que dizia: desse aí não, desse aí você não toca, esse aí é meu, esse aí eu paguei um alto preço pela vida dele na cruz do Calvário. Esse aí me pertence, esse aí eu conheço. Deus no ventre de sua mãe, a face dele é glória, maldito. O Senhor já selou a sua vitória. O Senhor já mandou a videira verdadeira para te amparar. O Senhor já enviou a videira verdadeira para te acolher. O Senhor já enviou a videira verdadeira para te conduzir no caminho certo. A videira verdadeira, quando veio a este mundo, ela ramificou. A videira verdadeira, quando veio a este mundo, ela edificou. A videira verdadeira, quando veio a este mundo, mostrou para a humanidade que somos capazes de vencermos o mundo e o pecado. Então você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus é este que manda o seu Filho unigênito
para morrer por uma geração que muitas das vezes não dá valor em sua palavra, que muitas das vezes rejeita o cristianismo, que muitas das vezes esquece de tudo que ele pagou na cruz do Calvário. Mas hoje, nessa manhã, eu prego para uma geração eleita, eu prego para uma geração separada, eu prego para uma geração que recebeu a missão de pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Então vá e profetiza, vá e profetiza, vá e profetiza e fala do Deus Altíssimo. Se coloque de pé. Sinta o Espírito Santo passando aí. Vai ter um lugar para o Espírito Santo de Deus te tocar. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Deixa Deus ouvir a tua voz. Deixa Deus ouvir o teu clamor. Deixa Deus ouvir a tua oração. Eu não sei o que você vem buscar nessa manhã. Eu não sei o que você vem buscar aqui nessa manhã. Mas a maior vitória está na tua frente, que é a Santa Ceia do Senhor. A maior vitória está aqui na tua frente, que é o corpo e o sangue de Cristo, que Ele deixou por amor a mim e a você. Esse mundo, ele não tem nada a te oferecer. Esse mundo não tem nada para te propor. Mas a videira verdadeira, ela tem o melhor para você. Ela tem o melhor para a sua vida. Ela tem o melhor para a sua família. Ela tem o melhor para o seu marido. Ela tem o melhor para o seu filho. Ela tem o melhor para a sua filha. Ela tem o melhor para o seu destino. A videira verdadeira, ela jamais abandona aquela que Ele ama. O Senhor jamais vai lhe abandonar. O Senhor jamais vai te rejeitar. Israel falhou como videira, não ramificou, não frutificou, não edificou. Mas Cristo sim, quando recebeu a missão de Deus, Ele ramificou, Ele frutificou, Ele edificou, Ele deu bons frutos, Ele nos deu a liberdade, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a direção, Ele nos deu o caminho certo. Ele é Deus e é Deus em nossas vidas. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus. Vai falando com Deus, crente. A glória desce. O fogo sobe, o fogo desce. A glória sobe, a glória desce. O fogo sobe, o fogo desce. Vai falando com Deus. Vai adorando a Deus. Vai exaltando a Deus. Exalte, exalte, exalte. Não me reconheça como um verdadeiro pregador da palavra do Senhor. Talvez o mundo pense ou ache que você nunca vai sair do lugar. Mas eu quero te dizer, com toda a convicção do profeta, com toda a convicção de um servo de Deus, que o mundo, ele não tem poder sobre a tua vida. Que o mundo, ele não tem poder sobre aquilo que Deus tem para lhe dar. Cabe a você negligenciar as coisas banais desse mundo e viver o verdadeiro cristianismo. Pode louvar ao Senhor. Pegue na mão do teu irmão. Começa a falar com Deus. Soberano Deus. Eis o teu povo aqui presente nessa manhã, ó Pai. Queremos ver o agir do Espírito Santo. Como eu falei no início da pregação e no início da mensagem, eu quero ver a cura. Eu quero ver o fogo. Eu quero ver a glória. E eu quero ver a libertação da tua parte. Sabemos que sem ti nada somos. Sabemos que sem ti não podemos fazer nada. Mas temos certeza que temos um Deus Todo-Poderoso que habita nessa casa pela manhã, que se faz presente aqui. Espírito Santo de Deus vai visitando agora os crentes. Ai, Deus, passa, move o Espírito. O vento sopra, o vento sopra. Espírito Santo de Deus vai passando aí, Deus. Opera, opera, enche o teu povo, enche o teu povo, enche o teu povo.
Amém.